Olá, está no ar o Pausando e Comentando, diretamente aqui da TV Aberta São Paulo, mais um programa. Eu quero começar agradecendo vocês pelas últimas semanas e eu espero que vocês fiquem aqui com a gente até o final desse programa. E a gente começa o programa de hoje conferindo um VT que a gente preparou de um perfil que divulga lugares abandonados. São os lugares de pessoas desconhecidas, como também conhecidas. Bora ver? Um perfil no Instagram com mais de 940 mil seguidores compartilha casas e lugares abandonados, imóveis que pertencem a pessoas aleatórias e também de figuras conhecidas da mídia. Isso aqui é colecionáveis, hein? Olha Nossa, mas como é que tem tanto aparelho muito assim, aparelho, ó? né, filho? Tem mais aqui ainda, Que tem estranho. alguns. Agora, Aqui é outra parte da área. máquina de escrever antiga. Antigona, hein? Muito antigo, ó. Olha aqui, ó. TV. Tem uma CPU aqui, uma outra TV aqui. In the moonlight, my honey, I know with the dawn that you will be gone, but tonight you belong to me. Muito interessante, né? Agora a gente vai receber aqui, gente, a escritora Aline B. Ela já vai estar aqui para conversar com a gente, mas antes a gente preparou um VT para quem não conhece, conhecer um pouquinho sobre a trajetória dela e para quem já conhece, relembrar. Bora ver. Aline Bay é escritora e atriz. Nasceu em São Paulo no ano de 1987. É formada em letras pela PUC em São Paulo e em artes cênicas pelo Célia Helena. Tem pós-graduação em escritas performáticas pela PUC Rio. A escritora ganhou notoriedade em sua primeira publicação, O Peso do Pássaro Morto, em 2017, pela editora Nós. Um romance que narra a vida de uma mulher desde a infância até a maturidade, explorando as dores, perdas e traumas que a moldam. Em 2018, o livro foi vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura. O livro é um grande sucesso e ganhou até edição em francês. O Peso do Pássaro Morto ganhou peça de teatro em 2020, que foi exibida virtualmente no período de pandemia. Um monólogo de Helena Cerelli, trilha de Daniel Maia e direção de Nelson Baskerville. A peça depois ganhou apresentações presenciais também. Em 2020, a Aline participou do meu extinto programa lá na Rádio Sudeste, o Good Vibes. Bora relembrar? Simplesmente incrível o seu romance. Ele é escrito de uma forma bem poética, né? Com elementos da poesia, em versos. Foi natural esse processo para você? Bom, é um prazer estar aqui conversando com você. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela leitura do livro. E, bom, assim, o fato dele ser poético, eu acho que vem muito natural. E o meu processo de escrita, ele já era assim antes do Pássaro, né? Eu publiquei o Pássaro, mas eu já escrevia textos curtos antes, há quase 10 anos. Então, quando ele nasceu mais com uma pergunta formal, assim, de se esse meu estilo, que eu já escrevia, que eu já explorava nesses textos mais curtos, daria conta de uma história mais longa, que é o caso do Pássaro, que foi a minha primeira história mais longa. Então, esse estilo poético vem muito das minhas leituras também, que eu adoro ler poesia, e eu tenho essa inclinação de alma mesmo para esse estado de espírito poético, também um pouco melancólico, e, enfim, esse apreço pelas palavras também, eu gosto muito da concisão da poesia, e eu acho que por mais que o meu livro seja um romance, né, ele é um romance experimental, mas ele é muito conciso também, ele é muito minimalista. E eu acho que ele tem cenas-chaves, né, eu gosto muito de trabalhar com essas cenas-chaves. E eu acho que isso tem muito na poesia. Às vezes você lê um pequeno poema e você tem toda uma verdade condensada ali, uma sabedoria que livros de 500 páginas não conseguem dar conta, né? E o poeta ou a poeta consegue captar aquilo e registrar em poucas palavras, com muito ritmo e beleza. E isso me atrai muito. Em 2021, Aline Bay publicou o segundo livro, Pequena Coreografia do Adeus, pela Companhia das Letras. A obra foi finalista do Prêmio Jabuti
Narra a história de Júlia, uma jovem que lida com as marcas de uma infância e adolescência marcadas pela violência doméstica e a falta de afeto, especialmente em relação aos pais. E mais uma vez ela esteve no Good Vibes para conversar com a gente sobre o então livro lançado. Hoje eu converso com a escritora Aline Bey. Em 2020, eu conversei com ela sobre o peso do pássaro morto. E agora, ela retorna ao Good Vibes para falarmos sobre o seu novo livro, Pequena Coreografia do Adeus. Bora conferir. Mais um grande sucesso de público e crítica. A Aline faz eventos, palestras, sessões pelo país todo e até no exterior. Em 2025, Aline Bey relança agora pela Companhia das Letras O Peso do Pássaro Morto e apresenta ao público o seu novo livro, Uma Delicada Coleção de Ausências. Ao todo, a Aline já vendeu mais de 150 mil cópias dos seus livros. E agora recebemos aqui no Pautando e Comentando. Estamos aqui com a Aline Bey. Quero agradecer, Aline, pela sua participação aqui, pela sua presença. Muito obrigado. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. A gente apresentou aí para os telespectadores um VT, contando um pouco sobre sua trajetória. Então a gente vai começar daqui falando, né? A gente até mostrou da sua participação, das entrevistas que eu fiz com você lá na Rádio Sudeste, né, no Good Vibes. E agora, né, depois de tanto tempo, com um livro novo, que é uma delicada coleção de ausências, né? Que, como você tem divulgado, é sobre uma trilogia que é involuntária, né? Esse é o nome. Como é que surgiu esse título? Então, a gente pensou esse nome, foi uma coisa que até saiu assim espontaneamente de mim, sabe? Porque em algum momento da escrita da Delicada eu comecei a perceber conscientemente que eu estava escrevendo uma espécie de tríade. Eu sinto que quando a gente fala trilogia, tem uma expectativa de um tipo de livro com continuidade, personagens que voltam à história e uma certa conexão entre os livros a ponto de eles não serem autônomos, né? Não é o que acontece na minha trilogia. São 3 livros absolutamente independentes. No entanto, eu sinto que eles ganham força quando eles são lidos juntos e também em relação um ao outro, no vazio que cada um tem diante do outro, sabe? E eu percebi que era uma espécie de tríade. Então eu resolvi nomear como uma trilogia involuntária, também vivendo esse momento, né, de ter o Pássaro agora publicado pela Companhia das Letras. Os 3 estão com a capa da Louise Bourgeois, então tem uma unidade, né, nesses 3 primeiros trabalhos que eu quis contemplar com esse nome da trilogia involuntária. Essas obras, você não tinha essa intenção de virar essa trilogia, né? Uhum. Mas como você sentiu que se fecha, né? De que forma você falou, agora isso fecha? Como você entendeu isso como uma trilogia? Eu, conforme fui terminando a Delicada, eu fui sentindo uma luz se fechando nas minhas costas, uma porta se fechando, sabe? E eu acho que a Delicada, ela de alguma forma, ela toma para si muito do que eu construí com o Pássaro e com a Pequena, mas ela também aponta para uma nova direção, né? E eu comecei a sentir que era importante fechar essa porta desses primeiros anos de publicada e continuar caminhando em direção a alguma outra coisa que eu estou descobrindo o que é. É claro que eu sou uma autora, já sei de mim isso, que é uma autora muito cíclica, que tem temas obsessivos, que tem uma espécie de universo particular e também uma forma de escrever que constrói uma identidade visual, né, nas histórias. Então isso com certeza continua na minha investigação, mas a ideia é nunca cristalizar nenhuma descoberta, manter tudo em movimento, para conseguir também se aprofundar e experimentar novas possibilidades. Certo. No Pássaro, né, a gente até mostrou no VT, teve uma adaptação para o teatro, uma peça sim. Que eu assisti e que é sensacional, né? Uhum. Da Helena fazendo ali. Sim. E para os outros livros, né, para Pequena, para Delicada, você pensa em adaptações? Você pensa tanto no teatro, no audiovisual, alguma ideia, algum projeto? Na verdade, o Pássaro, ele está com os direitos reservados para o cinema, né, pela Suzana Lira.
A Pequena também, pela Manu Fontes. A Pequena foi adaptada para um espetáculo de flamenco ano passado, do Viramundo, Companhia Viramundo, que é do Rio de Janeiro. Um belíssimo espetáculo. E ela está sendo adaptada para o teatro pela Tarsila Tanhan, com estreia prevista para esse ano. Qual? A Pequena Coreografia do Pequena. Adeus, que não está aqui, gente, porque hoje eu trouxe só os dois, mas a Pequena, enfim. No VT a gente mostrou a capa, Ela tudo. tá por aí, vocês podem dar um Google também, mas ela é meu segundo livro, né? O segundo trabalho da trilogia. E ela, então, vai estrear nesse ano. A Delicada ainda acabou de nascer, né? Algumas aproximações de outros artistas já surgiram, mas fico sempre nessa expectativa, porque eu, como venho do teatro, eu sou uma artista que adora Você é essa atriz, né? tradução, exatamente. E recapitulando, você falou que as duas já estão fechadas, né? Sim. Mas tá naquele processo de audiovisual, né? Vai que tudo é longo, num né? caminho ali, mas não tem nada assim acertado assim de formato, se vai ser cinema, streaming, série, A pior é filme, cinema, os dois. os dois cinemas, né? Cinema, é. Bem bacana. E aí a peça da Pequena, a previsão é para esse ano, né? Esse ano, acredito que outubro, mas eu não tenho certeza porque precisa consultar a atriz é a Tarsila Tanhan. Então, quem quiser, inclusive, seguir o Instagram dela, Que também tem todo um caminho ali, né? ela vai mostrando os processos, sabe, de descoberta, e ela quer fazer um híbrido com audiovisual. O Pássaro também tem isso, né? Porque a Helena Cerello, ela estreou na pandemia. Sim. Então, parte da peça era filmada. E isso continuou no espetáculo presencial. Ela manteve algumas das filmagens, acho que você assistiu, e é bem legal, né? Essa interlocução. Fica meio multimídia, né? Exato, Fica bem bacana a proposta. E como é que, se você puder contar aqui pro pessoal, a premissa de Delicada, né? A história da Delicada é uma trama entre uma avó e uma neta. É uma relação bastante próxima entre as duas. A Laura, que é a menina criada pela avó, a mãe a abandonou, a mãe chama Glória, mas é uma presença constante no livro, né, em alguma medida. E a Margarida, que é a avó e uma das protagonistas, ela tem uma mãe também que reaparece na trama, é a bisavó da Laura, depois de muitos anos sem as duas terem contato, né, uma com a outra. É um livro que tem uma trama por baixo, assim, secreta, que qualquer coisa que a gente fale acaba entregando, né? Então é muito importante manter uma espécie de sigilo para que a leitora e o leitor caminhem por essa história, né, com o que a própria linguagem vai trazendo e entregando. Um ineditismo também, Exato, né? Exato. Mas acho importante saber que é uma história de uma família matriarcal, né, numa pequena cidade. É uma cidade inventada, de nome Belva, né? Como é que surgiu a ideia desse nome, assim, da cidade? Como é que você imaginou? Teve alguma inspiração de algum lugar, mistura de lugares? Tem uma questão que eu sempre escrevo com uma imaginação de como eu compreendi o espaço na infância. Tanto que as pessoas costumam dizer que meus livros se passam numa década de 90, assim, elas têm essa impressão. Apesar de eu nunca dizer o tempo exato em que se passa, mas a gente pode prever, porque não tem celular, não tem internet, não tem televisão. É uma característica, né? E tem uma importância da televisão numa fase, então as pessoas ficam entre anos 80 e anos 90. Então eu tenho essa visão tanto do tempo quanto do espaço da infância, né? E o meu modo de compreender o espaço quando eu era criança era muito fragmentado. Eu não sabia exatamente qual cidade era qual. Eu tinha uma vivência de não viajar muito, mas eu morava em São Paulo, na freguesia do Ó. Eu também ia muito para Barueri, que era onde meu pai trabalhava e eu comecei a estudar, e Ribeirão Preto, que era a cidade onde minha avó morava, e o bairro do Limão, cidade onde a minha outra avó morava. E tudo isso para mim era uma coisa só. Eu não conseguia perceber de que modo eram separadas essas cidades, né? E eu gosto de manter um pouco isso. Eu acho que tem, principalmente na Delicada, que é um livro mais atmosférico, tem uma questão de cidade de interior, mas eu não queria comprometer a minha imaginação com nenhuma cidade que existe, porque se a gente nomeia uma cidade que existe, a gente ganha um comprometimento, uma responsabilidade de situar a leitora num espaço real, né? Ainda que fictício, né? Ainda que com algumas liberdades. Então surgiu esse nome Belva de uma forma super espontânea. Quando eu fui pesquisar o que era, eu fiquei impressionada, porque é um nome em italiano, que quer dizer a besta, e que tem tudo a ver com a história, né? O modo como essa cidade envolve essas mulheres, nessas relações. E eu também pensei muito no filme Dogville, que é um filme que eu adoro, do cineasta Lars Trier, que tem essa pequena cidade que é feita assim num chão de giz, né? Onde a gente não tem paredes reais, a gente tem no filme, já virou peça também, uma sonoplastia de portas abrindo, janela, mas essa cidade é toda visível
né? Ela é isenta de paredes e as relações que deveriam ser íntimas, elas se tornam em alguma medida pública, né? E é uma cidade, uma pequena cidade muito cênica. Então eu imaginei que Belva também tinha esse tipo de imaginação espacial, Que né? interessante. Qual é o nome do filme que você citou? Dogville. Certo. E no livro tem alguns elementos, assim, características, né, do circo, tem antiquário. Como é que veio essas inspirações, né? Você mergulhou um pouco nesses movimentos, nesses lugares para escrever? Quando eu estava escrevendo a pequena coreografia do Adeus, a Júlia Terra, né, que é a personagem principal, ela é uma artista. Eu soube logo que ela era uma artista, mas eu não sabia exatamente qual era a arte que ela fazia. Então, como ela estava com umas botas na minha imaginação, e eu tinha pressentido que ela era nômade, que ela estava em fuga, eu imaginei que ela pudesse ser uma artista do circo. Então, lá naquela altura, eu comecei a fazer uma pesquisa no circo. Fui em muitos espetáculos e entrevistei vários artistas. No final das contas, eu descobri que a Júlia Terra era uma escritora, mas o circo me ajudou a ambientar bastante dessa história, ainda que ele não se torne presente, né? Não se presentifique na narrativa como Fisicamente, acontece. né? Mas ele ficou no meu imaginário, né? E ele me deu, inclusive, a imagem da pequena coreografia do Adeus, que é essas roupas na máquina de lavar, porque eu fiquei admirando as artistas do tecido e o modo como elas se movem, mas elas também se mantêm, né? Que tem aquele peso do pano. Fixas Isso, ali, né? exato, e isso já foi me dando essa movimentação, que é a movimentação interior da própria Júlia. Quando eu fui escrever A Delicada, por isso que é essa trilogia, né? Você vê como um livro alimenta o Vai outro, puxando, vai né? puxando o outro, né? Eu tinha todo esse repertório que de repente sentiu que tinha um espaço para ecoar. Eu descobri o circo num dos banhos da Margarida com a Laura. Há muitos banhos entre a avó e a neta, né? Porque tem um espaço simbólico também do banheiro, a casa com seus cômodos Da simbólicos. qual elas trocam, né? Ali Elas conversam, né? fazem uma brincadeira de confissão. Em um desses banhos, dentro da minha escrita, a Margarida contou para a Laura que ela trabalhou no circo. E quando ela contou isso não está no livro. Mas aí eu descobri esse inconsciente, né? E dei esse salto para o passado, fiz esse prólogo, onde a gente pôde ter uma fresta do que a Margarida poderia ter sido, né? Porque ela começa o livro sendo uma estrela, né? Uma mulher em ascensão, uma garota. E ela depois, no segundo momento do livro, ela é uma senhora, uma avó, né? Então tem uma grande quebra de como a vida passou, né? Esse salto todo dessa ascensão e de repente essa instabilidade ou domesticação de um corpo que era para voar, né? E esse tema também é um tema muito caro à minha obra. Então o circo ele aparece como essa possibilidade do sonho, né? Da história subterrânea. Eu acho que ele tem uma grande simbologia em tudo isso. E tem essa questão também de que no circo a gente tem uma ilusão. A gente não sabe exatamente de onde a coisa veio, mas quando ela acontece, a gente perdeu o como, né? Aquilo acontece na nossa frente. De repente um coelho, de repente um tecido, de repente ela some, de repente ela aparece. E o livro tem isso também, né? A gente não consegue saber de onde vem. E aí a coisa São surpresas acontece. da vida, né? Exato. Você falando isso, eu li, e tá sensacional, pessoal, leiam, certos acontecimentos, né? Sim. Das personagens, pessoas que vão surgindo, vai nessa mesma direção, né? Exatamente. Então tem todo esse conceito. Eu lembro que quando a gente conversou sobre Pequena, você falou que durante o processo de escrita foi em vários lugares, você estava viajando, a divulgação do pássaro, né? E você não parou também, né? Quem acompanha para vocês, você continuou fazendo várias coisas. Então, como é que foi o processo de escrita também? Você consegue se guardar para um momento? Porque tem gente que some, para tudo, né? E fica lá escrevendo. Mas você sempre está em movimento, em contato com as pessoas, né? Em eventos. Como é que foi nessa questão da escrita e essa energia, né? De ter. Como que você lida com isso? Como você consegue conciliar? É difícil porque, de fato, são duas energias um pouco diversas. Eu tenho aprendido a escrever em hotel, que eu acho que é um exercício que todo artista precisa fazer, todo escritor, né? É claro que eu prefiro o meu espaço, mas às vezes não tem jeito. E eu acabei escrevendo bastante da Delicada nas minhas travessias de viagem para divulgar O Pássaro e a Pequena, né? Tem uma coisa também que tem fases, né? Eu escrevi o livro em 4 anos, então tem os 2 primeiros anos a gente estava em pandemia ainda, então os trabalhos eram mais online, eu conseguia ficar online. Depois, quando começaram a voltar à estrada, eu já tinha o trabalho mais robusto
que me ajudava a me concentrar mais facilmente quando eu estava em lugares de deslocamento, né? Mas eu acho que para todo artista é muito importante priorizar o tempo da escrita, mesmo que a gente não consiga ter as condições ideais para essa escrita, que a gente possa criar um espaço possível dentro da nossa jornada, da nossa rotina, para construir o trabalho literário, né? Que exige um outro tipo de entrega, de concentração e que é preciso sempre cuidar. Acho que a mágica do livro é ser uma mídia meio atemporal, né? Aham. Não se perde, assim, né? Porque você vê o audiovisual agora com o streaming, às vezes você quer assistir uma coisa, não tá no streaming, você, às vezes não acha, ou não tá disponível no seu país, né? O verdade. livro, ele acaba sendo uma mídia que... Mais durável, sim, né? É verdade, sim. menos efêmera, é verdade. E você recebe muitos depoimentos, né? Como você falou. Tem algum, logicamente não precisa falar com a pessoa, né? Que te emocionou, alguma história, assim, que te tocou, de algum que você puder falar aqui pra gente? Eu sempre recebo muitos lindíssimos, as minhas leitoras são muito generosas, mas ontem mesmo eu estava na Bibla, uma livraria maravilhosa aqui em São Paulo, recomendo a todos a visita, fazendo um evento, uma roda de conversa sobre a Delicada, e eu conheci uma mulher que estava na fila e que me contou que tinha uma profunda ligação com o livro por conta da própria história dela, né? E foi um momento muito emocionante, assim, muito bonito. Eu acho que toda vez que o livro conta a história de alguém, e a pessoa me conta que às vezes ela aprende sobre o que aconteceu com ela a partir da escrita do livro. Isso é muito, muito bonito, me emociona profundamente. Mas tem alguns aqueles, né? Você quer Tem uns- algum detalhe, assim, É que eu não posso falar porque são sim, sigilosos, sim, né? Eu acho sim. que as leitoras, elas vêm me contar como... Dentro do íntimo delas, Claro, né? é como quase em um divã, que você, enfim, aquilo morre ali, ou entre amigas, enfim. Eu preservo muito nessa relação. E você, nessa questão dessa energia, você já chegou a se emocionar, assim, na hora? Chorar, algo assim? Ou você se segura? Como é que é chegar em casa depois de se lidar com tanta gente? Porque eu fico pensando assim, sabe? Como é que você não fica um pouco cansada? Como é que é isso? Sim, eu fico muito porque eu tenho uma entrega enorme, assim, a minha presença, uma coisa que o teatro me ensinou é a presença, né? Então, como meus livros eles acessam lugares de emoção para muita gente, as filas elas não são só de autógrafos, elas também são de trocas entre mulheres, entre silêncios, enfim. Isso é muito foda, mas também muito difícil depois, né, de lidar, né, com tudo que fica, né, com tudo que move, tudo, porque dá uma bagunçada para mim também, né? Mas eu escrevo muito, leio muito, danço, escuto música, enfim, volto, né? Tento voltar ao meu eixo, mas também tento manter a minha presença e a minha escuta, especialmente quando eu estou nesses espaços públicos. Certo. E assim, para quem ser uma dica para quem quer escrever ou para quem quer ser escritor, escritora, né, que se inspira em você, se pudesse dar uma dica para alguém, uma sugestão como começar? Eu acho que a mais importante para quem escreve é escrever, né? Eu acho que há muita gente que quer escrever, mas não começa, né? E fica com essa expectativa que vai ser visitado por uma inspiração e que vai escrever o grande livro. E a gente sabe que a escrita é uma prática como qualquer outra e ela exige esse tempo e essa dedicação, essa teimosia ou perseverança para que ela cresça. A gente precisa escrever muito mal antes de escrever muito bem, né? Com o risco de nunca escrever tão bem quanto a gente gostaria. Eu acho que cada livro também é uma desilusão que a gente sente em relação ao sonho que a gente tinha do que o livro poderia ter sido. E lidar com essas angústias, saber lidar com elas também nos ensina a lidar com o prazer da própria escrita. Então a recomendação é faça. E faça sem pensar exatamente na qualidade do texto logo no início, né? Mas muito mais no gesto e no seu envolvimento com o que você quer fazer, né? Com a prática, com o material. Sim. Um ofício, né, também, de você lidar ali de treino e de colocar, né? Porque às vezes as pessoas acham que focam ali direto na publicação, né? Mas tem que ter todo um, né? A publicação olha, vem depois de muito, muito tempo, né? E também uma questão de estudo, né? Claro. De técnicas e tudo mais. A gente vai fazer agora um intervalo, faltando comentando, volta já e a gente vai continuar aqui conversando com a Aline. Não saia daí.
Estamos de volta com o Pautando e Comentando. Aí no intervalo eu mostraram para vocês aí o livro, né? Que é o meu livro, Aspirante Expelindo, são 57 poemas, né, com fotografias. Esse aqui eu presente para a Aline, muito eu obrigada. até autografei. Que lindo, Espero que Gabriel. você curta, se identifique, né, com os poemas. Adorei. Legal, obrigada. E agora, Aline, falar de um assunto. Pois não. Assim, você como escritora, mulher, né, o meio editorial, né, assim, é muito complexo, muito complicado. Como é que você vê essa questão da mulher na escrita? Você já passou por alguma dificuldade, situações de machismo em eventos, em situações? Como é que você vê isso? Olha, eu tenho tido uma carreira muito acolhida, né? Tanto pelo público, mas também pela crítica em alguma medida e pelo meio editorial, né? Eu comecei na editora Nós, que é uma editora dirigida por uma mulher, Simone Paulino, mas por conta do Marcelino Freire, né, que foi meu professor numa oficina literária, que proporcionou um concurso que fez esse livro ser publicado pela editora Nós. Então, foi um excelente início, né? Eu tinha dificuldades no início, quando eu estava escrevendo Pássaro, dentro da oficina do Marcelino, mostrando para algumas editoras, eu tinha uma dificuldade grande com o meu estilo, não exatamente pelo fato de eu ser uma mulher, mas por escrever de um determinado modo que fica entre a prosa e a poesia, com bastante experimentação. E eu acho que para quase todos os autores jovens é complicado ser publicado, ainda mais quando você já tem um projeto bastante autoral, porque o mercado envolve dinheiro, investimento Sim. no livro, né? Alguém que aposte ali, né? Exato, e é um risco, né? Então tem essa questão. Agora, eu não sei se fosse um homem experimentando, se ele tivesse teria mais liberdade do que uma mulher experimentando. Eu acho que tem esse acréscimo. Mas eu não sentia que era uma questão do meu gênero, mas uma questão do meu tipo de escrita. Certo, Aline. E eu não sei se você até ficou sabendo daquele caso que teve um podcast da Rádio Novelo, né, que divulgaram da autora, acho que Vanessa, que falou. Como é que você viu esse caso? Porque foram muitas... foi um movimento, né, e vários escritores, pessoas do meio editorial que trocavam e-mails, né? Como é que você vê isso como uma escritora? Eu não me aprofundei nesse caso. Não, eu estava trabalhando na delicada. Que foi um assunto bem, né? Sim. Mas eu percebo que, apesar de tudo isso, tem melhorado muito, né? Sim, é claro que tem pontos de observação. Porque é todo estrutural, mas com os clubes, né? Esse incentivo de ler autoras, eu acho que tem evoluído bastante. Se a gente pensa na Companhia das Letras mesmo, né, que é uma das maiores editoras do Brasil, a quantidade de mulheres que eles têm publicado hoje é enorme. Sim. E também não só mulheres, mas editoras, preparadoras de texto. Nos meus trabalhos todos, sempre tive só mulheres trabalhando no texto, sabe? Até as capistas. Então, isso é muito especial, né? De uma ponta a outra, né? Claro, a gente precisa avançar muito mais, não tem nada resolvido, mas eu, como autora, de dentro, eu sinto uma mudança, eu sinto um momento de alguma esperança, né? Onde a gente pode ter mais mulheres publicadas, jovens mulheres contempladas em grandes editoras, em grandes eventos, em grandes prêmios. Certo. Quero agradecer, Aline, nosso tempo já acabou aqui, pelo seu tempo aqui no programa, disposição, convidar vocês todos a lerem a Aline, para quem não conhece, e é isso. Obrigada, espero que a gente possa se encontrar numa próxima. Com certeza. É isso, o Pautando e Comentando vai ficando por aqui, até mais. Tchau. Tchau, tchau.